Olá, meus amigos, vocês que têm acompanhado o programa Palavra de Fé. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui, entrando na sua casa, através dessa oportunidade que você nos dá, assistindo a programação da TV Santa Maria. Eu quero no dia de hoje compartilhar com você que está assistindo o programa uma palavra que está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele está nos ensinando algumas coisas que nós podemos tomar como base, como regra para a nossa vida, como ensinamento. Por exemplo, não vos conformeis com este mundo. Talvez muitos de vocês que têm assistido, acompanhado a programação, você tenha acompanhado uma trajetória, anúncios, situações que aparecem na mídia, na televisão, de tragédias, de ruína, de desgraça, estatísticas também de vida profissional. São pessoas endividadas, são pessoas que elas perderam a perspectiva de uma mudança no seu casamento. Muitas pessoas que perderam a esperança e por andarem assim, acaba se acostumando com esta situação, acaba entendendo que as coisas elas não têm mais jeito. Ou seja, a estatística diz que a maioria dos casais, por exemplo, que se casam, eles estão se separando. A estatística diz que a maioria das pessoas elas estão endividadas, então enfrentando a adversidade na sua vida financeira. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele nos ensina: e não vos conformeis com este mundo. Primeira coisa, meu amado, você que tem acompanhado essa programação, você que está me assistindo, o que nós entendemos aqui é nós não nos conformar com a situação. Eu não posso aceitar, porque você sabe que o ser humano ele tem uma facilidade de adaptação. Nós estamos acostumados com o frio aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Maria. E aí, se nós viajarmos daqui para o Nordeste, logo no início, com certeza, nós iremos sentir o calor daquela região. Mas logo nós vamos nos adaptar àquela situação, porque nós temos uma facilidade de adaptação, de nos acostumarmos com uma situação. Isso também não é diferente muitas vezes nos problemas em que nós enfrentamos diariamente. Talvez você tenha enfrentado uma dificuldade dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, ou você tem tido uma vida assim no seu trabalho com problemas, com lutas, mas você tem aceitado esta situação, tem entendido assim que não tem mais jeito, a sua esperança já foi por água abaixo, já saiu de você, você perdeu totalmente a esperança. Mas eu entendo que muitas vezes, muitos de nós acabamos nos conformando com a situação em que nós vivemos. E o apóstolo Paulo ele nos ensina: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar de achar que Deus ele nos criou para que nós passássemos por situações, tantas situações adversas assim. Eu entendo, e nós já falamos aqui nos programas anteriores, que nós não estamos imunes ao problema ou imune à dificuldade, à adversidade. Não. O próprio Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está nos ensinando que se ele venceu o mundo, nós iremos vencer também, vencer estas lutas, as batalhas que se levantam contra nós. A questão toda são situações que muitas vezes nós enfrentamos. Só que às vezes não são só situações, às vezes a nossa vida ela tem uma trajetória dia após dia de adversidade, de luta, na qual nós não conseguimos experimentar algo novo da parte de Deus, experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui é que entra a palavra do apóstolo Paulo, que diz assim para nós: não vos conformeis. Nós não podemos aceitar viver uma vida inteira, quem sabe de desgraça, uma vida inteira, quem sabe de derrota. Talvez no seu casamento você está há 5 anos, 10 anos, 15 anos, e nesse período você experimentou talvez 1 ano, 2 anos de uma vida feliz. E aí vai passando o tempo, nós vamos olhando à nossa direita, à nossa esquerda, situações dos nossos amigos. Não, é verdade.
eu não realmente, a maioria dos casais com quem eu falo, a maioria dos empresários que eu conheço, eles têm reclamado, eles têm se queixado, a coisa não está fácil mesmo. E nós acabamos por nos conformar com a situação, aceitar a situação na nossa vida. Mas eu quero convidar você que está me assistindo no dia de hoje a não se conformar com esta situação. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando, mas eu sei que a vontade de Deus, nós lemos aqui, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para a nossa vida. Primeiro passo, então, o que eu devo fazer, pastor? Não se conforme com essa situação. Comece a buscar o Senhor na sua vida. E aí, quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos para a segunda parte ainda desse versículo que diz assim, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que nós entendemos com transformar? Transformar é sair da forma. Talvez você tenha vivido há 10 anos, 15 anos, 60 anos, talvez você já é até mais velho, até hoje você está vivendo da mesma maneira que você aprendeu dos seus pais, que você aprendeu das pessoas mais velhas. Não, eu aprendi dessa forma e é dessa forma que eu vou viver. É uma opção, você é livre para isso. Mas o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe, transformar é sair da forma, sair daquilo que já foi formatado, ir além. E aí mudar, realmente mudar o entendimento. Ou seja, talvez você que está me assistindo, até hoje você tem frequentado a religião dos seus pais. Você aprendeu assim. Não estou aqui condenando ou criticando a sua atitude, mas o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Talvez nós temos que abrir a nossa mente para as coisas novas. E aí ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ver um exemplo de transformação? Talvez você tenha vivido uma vida infeliz dentro do seu lar. Mas você aprendeu com os seus pais, com os seus avós, que a mulher, ela tem que ser tratada, tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Mulher foi feita para isso. Só que aí você não tem experimentado algo bom, o novo de Deus, uma perfeita vontade de Deus, uma felicidade que Deus quer que você experimente dentro do seu casamento. Talvez é tempo de você refletir sobre como você tem sido como marido. E isso é renovar a mente. Isso é renovar o entendimento, transformar o entendimento. Talvez você, mulher que está me assistindo, você aprendeu lá com a sua mãe, com a sua avó, que homem não presta, que homem tem que ser tratado de qualquer jeito. E aí você também não tem colhido coisas boas do seu marido, por quê? Porque a sua mente está cauterizada, você está com a mente bitolada, pensando assim, sem mudança. Talvez você que está me assistindo também tenha enfrentado dificuldade com os seus filhos. Só que eu creio que nós temos que renovar nossa mente e entender que talvez nós estamos agindo errado com os nossos filhos. Isso é transformar a mente, isso é transformar o nosso entendimento, renovar o nosso entendimento. E aí quando nós renovamos, quando nós nos autoavaliamos, nós começamos a ver que não é as pessoas que estão à nossa volta que necessitam de mudança, mas que sim nós, que fizemos parte dessa família, desse contexto que nós vivemos, temos que tomar a frente e começar a mudar. Nós temos que fazer primeiro. No momento que nós tomamos a posição, no momento que nós não nos conformamos com essa situação, transformamos a nossa mente, o nosso entendimento, renovamos o nosso entendimento, nós vamos começar a experimentar, como diz o apóstolo Paulo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso, primeiramente, não me conformar, eu preciso depois transformar o meu entendimento. Eu tenho que abrir a minha mente para as coisas novas. Talvez você foi acostumado desde pequeno a entender de Deus que Deus era um Deus que castiga. Quantos de nós aprendemos e crescemos assim? Se você fizer bobagem, Deus vai te castigar. Se você mentir, Deus vai te castigar. E aí hoje, já pessoas mais velhas, pessoas adultas, nós temos uma visão de que Deus é um Deus carrasco, que Deus é um Deus punidor, um Deus ruim, que Ele nos castiga pelas coisas que nós fizemos. E aí
a nossa mente ela está bloqueada, está fechada para este entendimento de saber que Deus é um Deus de amor, é um Deus que ensinou que entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de você. Um exemplo de transformação, às vezes nós pensamos assim: eu vou entender que Deus vai fazer por mim, Deus ele vai mudar a minha história, você vai experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus a partir do momento que você tomar uma posição. Quer ver um exemplo disso? Se nós analisarmos na palavra de Deus, nós temos um exemplo claro de uma transformação, que é a transformação da água em vinho. A maioria de vocês que estão me assistindo, você já ouviu falar deste milagre de Jesus. O que aconteceu naquele casamento que Jesus foi convidado? Ele estava no casamento, foi convidado para participar daquele casamento, só que em dado momento da festa, a festa ela durava vários dias, terminou o vinho. E agora, o que nós vamos fazer? Eu acredito que Deus ele pode do nada trazer à existência as coisas que não existem. Eu acredito nisso. Só que Deus espera de nós para que nós tenhamos a nossa fé em ação, para que nós tomamos uma posição. E aí Jesus pega e dá uma ordem, ele diz assim: enchei todas as talhas que ali estão de água. Ou seja, o que a água tem a ver com vinho? O que estava faltando não era água, o que estava faltando era vinho. Mas as pessoas que estavam ali responsáveis pelo casamento precisaram tomar uma posição, precisaram tomar uma atitude, precisaram agir pela fé. Vamos obedecer e fazer diferente, vamos fazer o que o mestre está mandando. As pessoas foram até aquele reservatório, pegaram a água e encheram aquelas talhas de água. Ou seja, elas acreditaram naquilo que Jesus falou para elas. Como eu disse, Jesus poderia do nada fazer as coisas acontecer. Jesus poderia do nada encher aquelas talhas de vinho, mas eles tiveram que tomar uma posição, tiveram que tomar uma atitude primeiramente. E aí, baseado nisso, Jesus transformou aquela água em vinho. E o interessante é que depois da transformação, quando eles vão experimentar aquele vinho, eles olham e dizem assim: olha, geralmente nas festas em que nós vamos, o bom vinho é servido primeiro, depois o vinho de uma qualidade inferior. Mas você aqui fez diferente, você deixou o melhor vinho para o final da festa. O que nós entendemos isso? Que quando o Senhor ele entra na nossa vida, a vontade de Deus ela é tão agradável, ela é tão perfeita, que Ele pode transformar e Ele quer transformar. Talvez o teu casamento que está enfrentando uma crise, já não é de agora, talvez de muito tempo. A sua empresa, você tem enfrentado muita dificuldade, mas a sua mente está tão bitolada, você tem aceitado tanto essa situação, que você não consegue enxergar mais o milagre de Deus na sua vida. Eu quero no dia de hoje convidar você que está me assistindo, abra a sua mente, deixa o Espírito Santo de Deus entrar dentro da tua casa, deixa o Espírito Santo de Deus entrar dentro da tua família, da tua vida, e eu creio que você vai experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não experimentamos isso? Eu quero que você me ouça com atenção que eu vou falar, porque nós queremos que Deus se transforme à nossa vontade. Nós entendemos que Deus é um Deus que sabe tudo, e Ele vai aceitar a maneira que eu sou. Como eu disse antes, Deus não é um Deus iracundo, um Deus raivoso, é um Deus justo, mas é um Deus de amor. E quando eu tomo uma posição em Deus de mudar, de transformar o meu entendimento, transformar a minha mente, renovar a minha vida, eu começo a experimentar a vontade de Deus para a minha vida. O problema é que muitas vezes eu quero que Deus se adapte na minha maneira de ser. Eu quero que Deus se transforme na maneira que eu penso que Deus tem que ser para mim. Eu quero convidar você no dia de hoje a transformar o seu entendimento. Abra sua mente e principalmente abra o seu coração. Busque a Deus, que eu creio que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Que Deus abençoe você e até o próximo programa, em nome de Jesus.